Hoje a gente vai falar sobre uma notícia referente à economia. Saiu alguns números oficiais do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. E é interessante porque reflete bem a realidade do país. E, bom, o tópico vai ser economia, então a gente não vai ter muitas pessoas para serem xingadas. Então, se você não curte esse tópico, esse tipo de vídeo, considere fechar e ir para o próximo. Mas se você curte o tópico economia e xingar o governo, esse pode ser um vídeo interessante. Eu sou Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão e eu vivencio no dia a dia os preços aqui no Japão. Então, bora lá. A gente já começa aqui com um número meio louco, né? Eu não sei se isso aqui é verdadeiro, porque ele fala que a despesa média mensal de consumo por domicílio, duas ou mais pessoas, foi de 300 mil ienes. Pode ser que sim, se fosse de uma só pessoa, seria mentira, porque você dificilmente ganha isso aqui no Japão. Se você é alguém que trabalha de fábrica, né, a grande maioria das pessoas, tanto japonês médio quanto o imigrante que vem para cá, ele vai ganhar quase isso aqui. Isso aqui é quase o valor total que ele ganha por mês. Se você vem com um programador, desenvolvedor como eu, você vai ganhar um pouco mais do que isso, mas isso aqui é um valor médio para uma pessoa, quase o valor médio de uma pessoa que recebe o salário. Então, duas pessoas vão estar gastando mais ou menos isso, tá certo? E foi um aumento de 0,1%. Ah, é. Se for olhar esse gráfico aqui, cara, bom, eu estou no meio do gráfico, deixa eu subir aqui. Se você for olhar o gráfico aqui, é quase nada. Tipo, tá colado na linha de zero de variação aqui. Mas enfim. E aí, o que acontece é que ele passou a fazer algumas análises de onde os consumidores passaram a gastar mais e de onde eles passaram a evitar. E tem alguns pontos que eu já cheguei a mencionar em vídeos anteriores que é interessante. Por exemplo, alimentação. Se você olhar aqui, ó, o coeficiente de Enschel, a percentagem da despesa do consumidor destinada à alimentação atingiu os 28,8%, o nível mais elevado em 45 anos, desde o final de 1980. Aqui ele está falando um pouco dos aumentos, né? Aumento de preço, porque o preço de alimentação aqui vem subindo, sim. Eu percebi isso com, assim, observando o preço de suco. O suco aqui ele subiu cerca de 30%, então você está refletindo esse valor, isso aqui está correto. Eu mesmo já estou dando uma parada com a compra de suco, porque eu não vou pagar mais imposto, então o governo que se vire com isso. Eu não sei como que está exatamente outra parte da alimentação. Você vê que o arroz ele deu uma reduzida, mas enfim, ainda está caro. Eu vejo que a alimentação sim, está certo isso aqui. E eles falaram que esse leve aumento se deu por conta do Expo Osaka Kansai, que foi uma exposição que teve referente a tecnologias de outros países, foi um evento internacional. Mas porra, cara, nem todo mundo tá indo nesse evento aqui. Então, eu acho que é meio papo furado. Eu acho que eles só quiseram falar, olha, o Japão não tá tão ruim assim, as pessoas estão gastando mais. Que eu acho que é meio furado, eu acho que isso aqui é papo de merda, mas os números são reais, é por isso que eu quero discutir em cima deles, porque tem um ponto que chamou bastante atenção. A categoria transporte e comunicação, que inclui os custos de aquisição de automóveis, registrou queda de 16,8%. Isso pode ser atribuído a uma redução nas compras de automóveis após a abolição do imposto de desempenho ambiental. Não, isso aqui não tem a ver com. Assim, pode ser que sim, que você vai meter o imposto no automóvel, as pessoas não vão comprar mesmo, tipo, vai a merda com o imposto. Mas o outro ponto é que subiram o preço da carta de motorista. E obviamente quem tem mais vontade de dirigir e entrar nesse mundo de direção é imigrante ou é jovem. Só que se você tem a carta de motorista custando, se eu não me engano,
deve estar perto desse valor aqui. Não vai rolar, cara. É muito caro você tirar a carta de motorista aqui, a não ser que você tenha algum esqueminha que eu desconheça, mas assim, cara, eu tenho minhas dúvidas se eu vou tirar. Eu ainda não tirei e justamente por conta de preço. Não, o primeiro fator é a questão do idioma. Eu não quero fazer prova em japonês. E o segundo é a questão do preço. Mas eu não fui muito a fundo porque eu meio que não preciso disso agora. Aí, o outro ponto é as viagens organizadas para o exterior caíram 30%, enquanto as viagens organizadas para o país aumentaram 16%. Ou seja, as pessoas estão pensando em viajar mais para dentro do país, né, ao invés de ir para o exterior. É quando está virando o Brasil. O Brasil, a galera prefere mais viajar dentro do próprio país do que de repente ir para o exterior, justamente porque a moeda é uma merdinha, né? E a moeda japonesa está virando uma merdinha. Então, você vê que ele nem citou quanto que foi o aumento do preço dessas passagens. Eu tô vendo as passagens de ida e volta do Brasil. Meu amigo, eu acho que quando eu vim para cá, a passagem custou, de ida e volta, estava custando cerca de R$ 8.000. Hoje, se eu vou pesquisar, tá ali por, assim, variando de 12 a R$ 14.000. Foi quase 50% de aumento, cara. Aí você pensa, como você viaja, velho, pro exterior com esses aumentos? Acho que faz 2 anos que eu não vou pro Brasil, quase 2 anos. Comparado, fazendo a diferença desses dois preços, faz 2 anos. Então, esse foi o aumento, caras, infelizmente. E aí você pensa, por que será que a galera está preferindo viajar dentro do país? Você tem a desculpa aqui da galera falando que foi por conta do petróleo, teve aumento de 17%, que é verdade, vai subir os preços porque boa parte dos produtos são feitos em petróleo, você tem o combustível do avião que ele também vai petróleo dentro, então você meio que se ferra demasiadamente. Ou seja, resumindo totalmente, você tem o aumento do consumo aqui, mas a grande informação oculta aqui nessa matéria são referente ao aumento dos preços. Ele deixou um pouco à mostra o aumento do preço de alimentação. A alimentação aqui subiu cerca de quase 30%, o que é muito. E o que você tem que se perguntar aqui, né, referente a todos esses aumentos é: o seu salário, ele está aumentando? Risada do Coringa aqui, porque não, o meu salário, ele de longe não teve esse aumento aqui, pelo contrário, quando eu converti o meu contrato, o meu salário mensal caiu 30%. E assim, é de ficar puto, porque é muita filha da putagem. O seu salário, tanto o nominal quanto o real, eles não aumentam aqui no Japão. Então você está a cada 2 anos tendo uns aumentos galopantes de preço. E se você fazer uma projeção de repente de 10 anos, eu sinceramente não sei o que pode acontecer. Imagina, cada ano você tem aumento de 30%, mas seu salário cai 2%. É rumo ao abismo, meus amigos. Não importa se você está no Bostil ou no Jabostil, vamos todos catar pouquinho, vender arte na praia, porque não vai rolar cobrir as merdas que o governo faz. Mas fica aí a matéria de hoje do Japão. Se vocês curtem notícias daqui, considere se inscrever no canal. Fique à vontade nos comentários para adicionar algo a mais e deem o joinha para fortalecer. Até o próximo vídeo.